Você apresenta sinais de esgotamento mental e de desequilíbrio? Você tem estado muito irritado, cansado, tem dificuldade para dormir? Quando você deita, começa aquele turbilhão de pensamentos que fica te atormentando, no momento que você não pode resolver nada, que você só precisa descansar para que no dia seguinte esteja inteiro para dar conta de todas essas situações? Esses são alguns sinais de esgotamento mental e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então, se você tem interesse nesse assunto, já curte aqui esse vídeo e se prepara para compartilhar ele com as pessoas que você conhece e que estão sofrendo com esses sintomas aí. Eu vou começar esse vídeo te falando que você não é os seus pensamentos. E isso por si só já dá um super alívio, né? Porque se a gente consegue, durante um dia difícil de trabalho, um final de semana que você está muito preocupado com algum assunto, romper com essa verdade, você já consegue acessar aí uma mente muito mais criativa, leve, né? E isso vai refletir no seu corpo, no seu sono, em todos esses sintomas que eu acabei de falar para vocês. A mente é uma combinação de informações contidas em 3 esferas da nossa realidade. A primeira delas é o senso comum, a forma como a gente organiza os aprendizados que a gente adquire através da observação e da experiência. E aí a gente precisa considerar que é o indivíduo que está vivendo aquilo. Então, ele utiliza, né, os critérios das emoções durante essa observação e essa experiência para transformar esse aprendizado em uma verdade. E essa verdade, ela acaba perdurando por várias gerações. Então, um exemplo aí de senso comum, tem vários, eu vou trazer um, é que brasileiro gosta de samba, churrasco e carnaval. Isso não é uma verdade absoluta, isso é um senso comum. A segunda esfera são os padrões, eles são uma fórmula, ou melhor, inúmeras fórmulas que a gente utiliza, né, que a gente constrói criativamente para sobreviver nesse ambiente limitado pelo senso comum. E nós utilizamos essa fórmula repetidas vezes e aí ela se torna um padrão. A gente tem vários exemplos de padrão, mas eu vou trazer para vocês um exemplo de padrão de etiqueta. Comer com as mãos. No mundo ocidental, a gente usa talheres para se alimentar, mas aqui as pessoas comem com as mãos. Então é muito comum. Todos os restaurantes que você vai, as pessoas comendo com as mãos. Nós que somos ocidentais interpretamos isso como falta de educação ou uma pessoa que tem pouco conhecimento, né? A gente associa isso à educação e ao desenvolvimento, mas não tem nada a ver. Outra esfera tem a ver com os comportamentos. Eles são as ações que a gente realiza no nosso cotidiano que de alguma forma garante a existência desses padrões e desse senso comum. Então, um outro exemplo, né, agora de comportamento. Eu acordo todos os dias mais cedo para lavar meu cabelo e secar. Agora as mulheres vão entender. Por quê? Ir para uma reunião, começar um dia de trabalho com o cabelo molhado não é bem visto. Então, essa é uma ação simples do nosso cotidiano, é um comportamento que acaba alimentando aí alguns padrões e também correspondendo ao senso comum. Agora que você já entendeu como que essa mente é formada, é muito importante você ampliar um pouquinho mais a sua visão e entender que essa mente não pode guiar a nossa jornada na vida. Isso significa utilizar essas três esferas para viver, né? Olha só como isso é sério, quando na verdade elas poderiam simplesmente servir como critérios, né? E não necessariamente para conduzir a nossa vida. Por que que isso é um problema? Porque isso parte de uma perspectiva, de uma visão de mundo. Então imagina vocês, né? Que eu tenho aqui acesso, eu tô aqui na minha bolha e essa bolha ela tem influência de determinados padrões, senso comum e também comportamentos.
Quando eu vou para o mundo e encontro com você, você tem outros acessos, né? Você tem outra perspectiva desse mundo porque foi criado em outra bolha. Então, as nossas histórias, elas são influenciadas por três esferas muito diferentes. E quando a gente usa essa mente para guiar a nossa vida, a gente vai para o mundo e começa ou a brigar com todo mundo, porque a minha verdade é absoluta, e aí eu quero impor aquela verdade. Vai chegar uma hora que eu vou começar a questionar essa verdade, né? Agora eu questiono por quê? Porque eu vou começar a conflitar com outras pessoas questionam essa verdade, eu questiono de outras pessoas e aí trago para reflexão. Peraí, isso é verdade? Eu sou assim mesmo? As coisas começam a perder o sentido e a gente vai cair num vazio. E nesse vazio tem muita angústia, tem muito caos, tem muito desconforto. Essa definição, né, que eu trouxe para vocês, ela vem da neurociência e ela foi construída por longos anos aí de estudos de um cientista que se chama Diego Moy. E ele fala muito também que quando a gente investe, né, nesses recursos, ou seja, nos nossos comportamentos, a gente acaba construindo uma ideia de mundo perfeita e a gente não consegue atingir esses resultados. E isso faz com que a gente crie padrões de autossabotagem, ou seja, a gente vai se sentir muito inseguro, a gente se posiciona de uma forma muito submissa na vida. E isso gera, né, esse esgotamento mental. É muito importante a gente enfatizar, e ele fala muito sobre isso nos estudos dele, que não questionar essa realização da mente faz com que a gente permaneça num ciclo. E esse ciclo, ele gera muita frustração, né? E à medida que a gente vai repetindo isso, a gente se sente exausto. É essa repetição de esforços que fragiliza a nossa saúde e faz com que a gente seja levado aí para aqueles sintomas que eu falei para vocês no começo desse vídeo. Então, irritabilidade, desânimo, atenção um pouco focada, isso evolui, né, para um cansaço crônico, para doenças comuns como inflamações, dores musculares, insônia, ansiedade, fobias, transtornos e doenças crônicas. O que acontece é que todas as vezes que a gente entra nesse ciclo, a gente tende a associar os comportamentos relacionados a esse padrão. Então, quando você tá lá se sentindo muito desanimado, irritado, atenção um pouco focada, impaciente, etc e tal, você automaticamente abandona os comportamentos que te trazem bem-estar, né? Porque de alguma forma você vai encontrar um jeito de sustentar isso que você está vivendo. Às vezes com a falsa ilusão de que você vai dar conta e que vai acabar logo com aquilo. Então, você deixa de se alimentar bem, você para de movimentar o seu corpo, você deixa de respirar de forma fluida, porque você está tão tenso com aquela situação que a sua respiração trava, né? Ou seja, você abandona as ações positivas com a intenção de compensar esse desequilíbrio. E, gente, isso acaba gerando mais desequilíbrio. O esgotamento, ele é consequência da nossa desconexão com a nossa própria natureza. E não reconhecer ou reconhecer e procrastinar é uma escolha de você se manter desequilibrado, esgotado, cansado, irritado. Sim, eu falei escolha. E essa é uma escolha que a gente faz inconsciente, mas agora que você está assistindo esse vídeo de forma consciente. Então fica muito atento, porque a partir de agora você vai observar todos os sinais que o seu corpo te apresenta de uma outra forma, de uma forma muito mais lúcida. Então esteja preparado para agir. Tá cansado? Reserva um momento para você descansar. Percebeu que está muito estressado no trabalho, que está perdendo a paciência com as pessoas da sua família?
vai fazer um movimento, né? Dedica um tempo para o seu autocuidado, ainda que você precise inserir pequenas doses de autocuidado no seu dia. Isso vai te ajudar muito a se equilibrar e não entrar nesse ciclo de exaustão. Então, se observa, observa o seu corpo, os seus pensamentos, para entender o quanto que isso tudo que eu compartilhei aqui com vocês faz sentido e o quanto que isso pode contribuir no seu dia a dia. Tudo bem? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de encaminhar esse vídeo para as pessoas que estão aí desanimadas, que estão fazendo escolhas de se manter no desequilíbrio. E depois volta aqui para me contar. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!